Pessoal, aqui o colunista Anderson comenta. Hoje eu venho falar sobre a alta dos alimentos, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson comenta, e adicionar o sininho para receber a notificação, dar os likes para poder o canal ter mais engajamento e compartilhar com seus amigos. Desde o ano passado, o presidente Lula está enfrentando sérios problemas por conta da alta dos alimentos, que atingiu na casa de 8,23%, segundo o IBGE. Isso gerou sérios problemas com relação a isso. Qual o fator que gera estas majorações, que trata isso, que faz ter elevação de preços? Eu vou tratar alguns pontos importantes, alguns elementos, os mecanismos que faz os preços elevarem. Tudo isso por conta que aconteceu no ano passado, devido às fortes chuvas que alagaram as lavouras lá no Rio Grande do Sul, devido ao fenômeno climático do El Niño e também do Laninha, também, que geram questões do aspecto de secas, né? Que principalmente aconteceu com relação ao café, que foi um dos vilões da inflação, que trouxe essas questões que nunca teve essa elevação de preço, por conta do aspecto interno e externo. O externo por conta da importação do café lá do Vietnã, que também sofreu fortes secas severas, que afetou principalmente a oferta do mercado, né, principalmente. E interno também, por conta dessas elevações de queimadas, todos elementos de secas também, que também atrapalhou. É um desses elementos de inflação dos alimentos. Bom, a inflação significa, para vocês que não entendem, que o dinheiro perde o valor, porque a mesma quantidade de dinheiro que compram menos os bens e serviços do que antes. É por isso que eu quis trazer para vocês. Bom, outro vilão também que gera a inflação, outro elemento, é a questão a valorização do dólar. Quando o real desvaloriza, principalmente da exportação, que exporta para fora, isso é bom, principalmente para a balança comercial, mas em contrapartida, isso gera um problema para o consumo interno, do mercado interno. O outro elemento importante é a questão da demanda internacional. Isso por conta da questão do agronegócio, dos agricultores, por conta que eles vê o preço do valor do dólar valorizado com o mercado fora, isso dá mais visibilidade, mais uns interesses externos do que interno. Isso traz grandes problemas. Outro ponto importante que eu queria também trazer, a questão da demanda, é a inflação de demanda, que gera, por conta que o ano passado o índice de desemprego caiu, foi 6%, e trouxe uma possibilidade do consumo interno. Quando há uma demanda, gera inflação. E isso que aconteceu. Outro elemento que eu quero tratar aqui é com relação à especulação financeira. Como isso? O mercado futuro dos commodities, ele gera uma questão quando ele é comprado com antecedência, os produtos da colheita, antes da colheita ser colhido, né? já antecipa a compra deles, e os especuladores fazem uma especulação desses itens e geram também a inflação, a alta desses alimentos, principalmente, que faz esse aspecto. O índice, né, gente, e também outro, antes de falar isso, o índice, né, do IPCA, que é o índice de preço ao consumidor mais amplo,
que também teve essas questões que notou esse aumento da meta da inflação, que tinha uma meta que não foi alcançada, teve uma meta que ultrapassou, foi 4,83%, que a meta do governo passado era 3%, mas tinha uma tolerância de 4,5%. Só para isso, para poder entender melhor o que está acontecendo, quem foi no ano passado. Outro elemento importante que eu não posso esquecer em correlação o desmonte dos estoques de abastecimento desde o governo, do então governo Michel Temer e Bolsonaro, e agora o governo Lula também, que demorou 2 anos para poder regularizar, voltar os estoques reguladores, que é um mecanismo que faz ter um equilíbrio dos produtos, aqui dos preços principalmente. Era isso que eu queria trazer para vocês. Veja só, essas questões que eu estou trazendo para vocês mostram claramente que o brasileiro hoje está enfrentando sérios problemas com relação a essa. Não só isso, tem também um outro elemento, outro produto também que nunca tinha tido essas elevações de preço, foi o ovo, que teve um reajuste de 40%, né? Principalmente a Associação dos Supermercados, o Abras, né? Que traz esses elementos, essas altas, porque o Donald Trump, né? Criou um desabastecimento dos ovos americanos, e o mercado aqui no Brasil tem uma oportunidade de poder exportar esses ovos, e mais uma vez deixou o mercado interno e gerou também elevação de preços. É para isso que eu queria trazer para vocês. Olha, veja só, o que eu vejo muito, que o governo está procurando formas de mitigar esses problemas, buscando resoluções. Principalmente o que ele estava a fazer era a questão zerar as alíquotas de importação, né? Que ele queria fazer isso, que o governo queria zerar todos esses itens de óleo de cozinha girassol, a carne também, que também teve uma inflação muito maior, questão também outros itens importantes para ser zerado, principalmente o café, que estava mais de 19%, né? E tudo isso, mas esses efeitos não têm um prazo de limitação, que infelizmente os especialistas econômicos não veem que as ações não vai surtir os efeitos, enquanto não buscar formas de mais contundentes de combatê-los. Porque não adianta você fazer isso, mas alguns itens são vinculados ao mercado, né, do café, no mercado internacional, principalmente. Infelizmente, essas ações não vão surtir efeito. Só vai surtir o efeito o óleo de girassol, que será um efeito imediato. Os outros não terão esses efeitos mais esperados. O que aconteceu é isso, né, as sugestões que foram propostas a melhorias, né, atenuar, tem alguns elementos, né, gerações de infraestruturas agrícolas, né, a questão da logística também, de infraestrutura, para melhorar as condições do transporte, né, para poder melhorar, diminuir essa questão da demanda, da logística, né, que é também um dos elementos importantes, né, que a inflação, né, da energia, tudo mais também geram também esses impactos, né. Claro que você tem melhorar também a qualidade da questão dos produtores médios, pequenos produtores, né, que dá subsídios para melhorar a qualidade, porque esta alta dos juros também prejudica principalmente a essas pessoas, esses setores, principalmente pequenos produtores. E claro, a questão dos investidores do país. O ano passado, o governo fez devido à questão da desvalorização do real,
porque chegou a mais de 6%, mas, perdão, R$ 6, mais de R$ 6, isso gerou uns sérios problemas por conta disso, por causa dos projetos que foram tramitados na Câmara na época, com relação à questão que matérias que foram aprovadas, mas os investidores não viram com bons olhos, ficaram com as incertezas e trouxe alguns problemas. A questão do BPC, a questão para diminuir cada vez mais, né, para entregar ao mercado financeiro, principalmente isso, que esses mercados especulativos que geram essa inflação, que trouxe essa a desvalorização do real ao dólar. Era isso que eu queria trazer para vocês, esses elementos. É importante também que essas medidas precisam que o governo busque valorizar, diminuir ainda mais o real, que é mais importante, a nossa moeda nacional monetária, que é isso que é importante, né? Por isso, e claro, antes que eu me esqueça, o governo fez uma política, né, infelizmente, umas ações de comentários com relação aos produtos, os produtos que deveriam ser substituídos, os produtos que são similares são substituídos para outros. Isso gerou, claro, esse comentário, um forte descontentamento aos consumidores. Mas é preciso buscar resoluções mais concretas e não buscar questões de mudanças de cardápio, de itens, de alimentos, porque o consumidor tem que ter o direito do seu acesso. Isso é importante. O que aconteceu, principalmente, que foi o governo falou sobre a questão dos itens, isso já vem lá em 1977, na época da ditadura, a pessoa que não pode consumir outros produtos que sejam similares. É preciso buscar soluções, uma solução mais concretas, não paliativas. Enquanto isso, hoje o preço dos alimentos continua em alta e vai afetar cada vez mais afetando o consumidor, tanto na exportação, importações de produtos internos e externos. Eu quero agradecer a todos vocês e espero que vocês tenham uma oportunidade de entender como funcionam os mecanismos da inflação. É uma explicação muito bem didática que eu tinha a oferecer para vocês. Muito obrigado.